Boa noite a todos. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos chegando, galera. Vamos lá. Paula, Alessandra. Turminha tá entrando aí já na nossa live de hoje. Vamos embora, galera. Vamos chegando aí, vamos convidando as pessoas para participar da nossa live. Quem quiser compartilhar a live, só clicar na setinha, direcionar para os amigos. Já estamos ao vivo aí. Hoje temos uma convidada super especial, doutora Andréia. Vai estar trazendo vários assuntos de interesse aí dessa comunidade. Edna, boa noite. Vamos chegando, galera. Vamos lá. Vamos dar um tempinho aqui para a turma ir chegando. A nossa Nutri, Bruna, acabou de entrar. Boa noite, Bruna. Vamos lá, vamos chegando aí. Pessoal, vamos convidando os amigos relacionados aí com o assunto da perda de peso, emagrecimento saudável. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Andréia. A Andréia acabou de entrar na live também. Boa noite a todos. Vamos lá, isso aí, pessoal. Estamos na nossa segunda semana da jornada de transformação do corpo físico e mental. A semana se iniciou aí já com vários convidados de peso aí com a gente, tá? Trazendo muita informação. A gente está buscando tratar o assunto da perda de peso e emagrecimento saudável, baseado aí em evidência, baseado em conhecimento, para auxiliar todas essas pessoas que estão nos acompanhando. Quem ainda não conhece o trabalho, nós estamos com um grupo do Telegram. O acesso a esse grupo se dá através do link na bio, tá? Então quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, o grupo já está com quase 600 pessoas inscritas. E através da ferramenta do Telegram, pessoal, que a gente está divulgando, né, os nossos e-books, a gente tem colocado bastante conhecimento lá dentro do grupo. Então quem quiser saber um pouquinho mais aí dessa segunda semana de transformação do corpo físico e mental, é só acessar o link da bio, que amanhã, tá, o nosso grande evento é amanhã às 20 horas, uma live onde eu vou estar realizando essa live com a Bruna, nossa Nutri. Então fica o convite para todos vocês, que amanhã nós vamos ter essa semana, né, a live de encerramento da nossa segunda semana da jornada de transformação do corpo físico e mental. Então, pessoal, amanhã é imperdível, hein? Não percam amanhã a nossa live. E para a live de hoje, nossa convidada é a Andréia, ela já está presente aqui, eu vou chamar ela para participar com a gente. Vamos lá, deixa eu fazer o convite aqui. André já está entrando. Olá, Olá, André, boa noite. boa noite. Tá me ouvindo bem? Para mim tá ótimo o som. Aqui E você também. tá bem? Então Tá ótimo. tudo André, bem. Boa noite, pessoal. pessoal, a André é uma super convidada. Primeiro, eu gostaria aí de mais uma vez agradecer, né, a disponibilidade. A nossa segunda semana da jornada de transformação só está sendo possível por causa, né, de todos os convidados terem aceitado aí participar conosco. Desde a semana passada a gente tem recebido aí vários especialistas no assunto de emagrecimento. Vou fazer uma breve apresentação da Andréia. A Andréia ela é psicóloga da equipe Kiron. Ela é psicóloga clínica. André, se eu errar alguma coisa aqui, você me ajuda, hein? Tudo Ela é bem. pós-graduada em psico-oncologia pela Faculdade de Ciências Médicas. Ela é Isso, psicoterapeuta relacionada com assuntos da obesidade, da CICO-CEAP. É assim que fala, CICO-CEAP, né? isso. Ela é psicóloga, também exerce a psicologia positiva. Então, esse é o currículo da nossa convidada de hoje, que está vindo incorporar aí o nosso time robusto de especialistas para falar desse assunto que é tão complexo, né, André? Muito E a gente complexo. está aí para trazer informação para a galera que está nos assistindo. André, já Isso. que o seu assunto é a área da psicologia, eu queria já começar assim,
entrando vamos falar, de forma bem específica, né? A gente recebeu algumas perguntas de convidados do nosso grupo do Telegram. A Bruna, nossa Nutri, pessoal, está nos acompanhando aqui nos comentários. Então, a Bruna vai estar fazendo o nosso suporte aí nos comentários. A live é de vocês, então sintam-se bem-vindos. Dúvidas, podem colocando nos comentários aí que a gente vai fazendo esse bate-bola. Andréia, Exato. como que os fatores psicológicos eles podem interferir na questão do ganho de peso? Sim, em primeiro lugar, eu queria, né, dar boa noite a todos, dizer que é uma honra estar aqui participando dessa live. Eu acho que essa oportunidade que a gente tem de troca de conhecimento, de saber, né, mais um pouco de cada especialidade, acho que enriquece todos nós, profissionais de saúde, enriquece para o público, né? Acho que é um momento que a gente está tendo essa chance, né, com essas lives e eu acho que a gente tem muito a caminhar aí, muito aprendizado, né? Então, Legal. Alessandro, eu queria começar um pouquinho falando sobre a obesidade, né? Que obesidade, muitas pessoas não têm uma dimensão que obesidade é doença, né? E os pacientes às vezes chegam, eles não trazem, não conhecem essa ideia, né? Então, obesidade é uma Uhum. patologia, né? Muito difícil, uma patologia de abordagem difícil, né? E Ok. ela é muito complexa, porque ela envolve as causas da obesidade, elas são inúmeras, né? Então a gente pode falar, existe uma causa genética, uma causa psíquica, uma causa fisiológica. Então é uma doença também multifatorial e de difícil abordagem justamente por isso, né? E aí, são muitos aspectos psicológicos que vão envolver a obesidade. Porque a comida, ela envolve um fator afetivo, ela envolve... A gente não come só para sobreviver, né? A comida, ela envolve vários aspectos. Então, a gente come quando está angustiado, a gente come quando está feliz, a gente come para comemorar, a gente come... Então, assim, são vários aspectos psicológicos que vão envolvendo todo esse processo do ato de se alimentar, do ato de comer, Uhum. né? E aí, Uhum. com isso, existem muitas dificuldades também, né? O descontrole, a própria ansiedade, a depressão, que vem entrelaçado muitas vezes junto com a obesidade. Então, o papel do psicólogo, junto com a equipe multidisciplinar, né? Que aí eu gosto também de falar que a equipe, ela não deve ser só multidisciplinar, ela deve ser interdisciplinar, porque Sim. essa interdisciplinaridade, ela permite essa troca de conhecimento, abordar o paciente de uma forma integral mesmo. Então, o nutricionista, o médico, o educador físico, o psicólogo, todos podem trabalhar de forma coesa, né, e harmônica, Uhum. não Sim. sem sobrepor o trabalho do outro, né? Mas assim, sabendo que um complementa. Os saberes se complementam nesse olhar para a obesidade. E a obesidade, né, ela é, tem várias formas de tratar, porque a obesidade, como doença, ela exige tratamento, né? Esse olhar de Uhum. tratar o paciente e esse olhar integral para o paciente que sofre, né? Que ele sofre todas as consequências de estar acima do peso, né? Então, tem a Sim. consequência de uma sociedade que impõe, né, uma ditadura também do que é um padrão de beleza, é um corpo magro, né? E obesidade também traz junto dela várias comorbidades, né? A partir do momento que você está acima do peso, as comorbidades associadas são inúmeras também. Então, Sim. voltando à questão do olhar integral para o paciente, é esse olhar de uma equipe que trabalha de forma coesa, que olha para esse paciente de uma forma integral, não só
com um olhar para o físico, não só para o psicológico, não só, né, para as doenças. Então, a gente precisa entender esse paciente no contexto da vida dele, né? Então, como esse paciente relaciona com a comida, é super importante a gente falar. Como que ele se relaciona, desde quando que ele começou a ter um aumento de peso. Essa relação, ela, em algum momento, ela sofreu algum transtorno, né? Ou alguma causa psicológica, porque chegam muitos pacientes que engordaram depois de mulheres, depois de uma gestação, depois de uma depressão, depois de uma perda muito grande, às vezes um luto, uma perda familiar, depois de talvez uma doença também. Então, esse ganho de peso, ele veio a partir de várias questões que envolvem o lado psicológico. Então, a psicologia, ela traz como se fosse essa luz, ela ilumina esses aspectos psicológicos para a gente entender por que esse paciente, né, o que acontece com ele. Então, é importante esse trabalho. Então, quando eu recebo o meu paciente, que muitos pacientes, eles chegam, Alessandro, já com uma ideia de fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Outros já chegam focados mais em emagrecer mesmo. Eles estão ainda inseguros, já sabem de alguém que fez o procedimento, ou tem colegas, ou amigos, ou familiares, mas ainda se sentem inseguros. Mas outros pacientes, eles já chegam com bem definido que eles já tentaram de tudo e querem fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. E isso, o contexto disso, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque hoje a cirurgia bariátrica, existe duas questões. Existe uma popularização e, junto com a popularização, uma banalização. Então, eu sempre convido o paciente a pensar que a gente não pode... claro que a cirurgia trouxe muita, assim... a questão de o paciente ter segurança, o médico, né? O pós-operatório hoje, por videolaparoscopia, uma cirurgia que não é aberta, né? Sei lá, a grande maioria das vezes. Então, trouxe uma segurança. Mas essa popularização também merece essa reflexão e esse cuidado. Então, a nossa equipe lá na Quirón, a gente tem esse cuidado de olhar para esse paciente e, sim, claro, em alguns... A maioria, não sei falar assim, talvez, mas vão precisar de uma cirurgia, mas às vezes outros não. Então, essa banalização que às vezes nos preocupa enquanto profissionais de saúde, porque a gente tem que pensar na saúde, não é, Alessandro? O que você acha? Legal. Comecei falando muito. Nossa, você tocou em... Não, sensacional. Eu fui anotando vários insights que me surgiram. Ótimo. Antes de eu passar para os meus insights aqui, a Bruna colocou um assunto que eu acho muito legal, que ela falou que essa questão da alimentação, às vezes, ela vai muito além do comer, né, somente para saciar e para nutrir. A alimentação está relacionada com a questão social do ser humano, né? Ela vai muito além disso. Sim. Isso é um ponto importante. Você tocou num assunto que eu acho também que é muito legal, André, essa questão da humanização dos protocolos, do cuidado da saúde, né? Esses protocolos devem ser humanizados de forma interdisciplinar. Sim. Né? Essa questão da banalização foi um grande insight que nós tivemos para fazer essa Semana da Jornada. Eu vejo que é um assunto que deve ser levado de uma forma mais profissional, né? A gente tem hoje muita ciência, a gente tem muitos profissionais especialistas no assunto. Essa informação, eu vejo que a minha missão é levar essa informação hoje para o maior número de pessoas possível, sabe, André? Exatamente. E você falou de uma questão que aqui já vai ser um gancho aí para nossa próxima, se você me permitir, aqui para a nossa próxima pergunta que ficou. Claro. Você colocou que existem alguns, vamos falar assim, alguns gatilhos ou alguns desequilíbrios, né, que as pessoas chegam no consultório
de desordens psicológicas, vamos chamar assim, alguns desequilíbrios de ordem emocional, de ordem psicológica. Uhum. Quando o assunto é sobrepeso, a gente consegue ter alguns desses gatilhos, desses desequilíbrios mais comuns, André, alguns que são mais evidentes entre essas pessoas? Olha, eu acredito muito assim que a ansiedade, né, esse fator de ficar assim, né, a pessoa muito ansiosa, né, que tem Uhum. essa busca de ter um corpo magro, mas ela não está às vezes muito preocupada em, em estar saudável. Às vezes ela quer fazer todas as dietas possíveis, as dietas da moda, né? Dietas restritivas demais. E ela, com isso, Uhum. ela desenvolve um quadro que, assim, de muita ansiedade. E, assim, estados muito ansiosos, né? Esses ambientes muito ansiosos que a gente vive hoje, né? Uma pressão social. E, fora, assim, isso Perfeito. vai criando um ciclo vicioso que traz muito sofrimento, né? Então, por exemplo, estados, Aham. né, os transtornos de ansiedade, estados muito de depressão, compulsões, geram esse ciclo que é engorda, sofre, engorda. Então, o ciclo fica um ciclo vicioso. Então, o olhar do profissional de saúde também deve ser esse olhar de quebrar esse ciclo, né? No sentido que Sim. para o nutricionista, ele deve avaliar, né, todos os aspectos nutricionais, como que esse paciente está se alimentando, né, que tipo de alimentação, os horários, enfim, a psicologia, né, entender o contexto, né, porque é sofrido. Para muita gente, é muito difícil emagrecer. E por trás Sim. disso, a pessoa não ela precisa de ajuda e ela às vezes não consegue nem lidar com isso, porque ela tem culpa, né? Ela tem Show. uma relação com a comida baseado às vezes, na recompensa. Então, por exemplo, a pessoa utiliza de compensações, né? Então, se ela está mais Uhum. ansiosa, o gatilho da comida, se ela está mais angustiada, né? Ela passa a comer mais. Então, muitos obesos, eles sofrem de compulsão alimentar. Mas nem toda Legal. pessoa que está obesa tem compulsão alimentar. Então, isso aí também é bem Legal. interessante, né? A gente pensar. Sim. Então, é importante ver que a compulsão, ela é esse descontrole seguido de um sofrimento muito grande, porque a pessoa, ela come, 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 assim, demasiadamente, com esse descontrole, e isso gera um sofrimento também, e acaba que ela não consegue sair desse ciclo vicioso. Então, da mesma forma, a gente tem eu falei da compulsão alimentar, e a comida, ela dispara esses gatilhos também, que é se eu, de uma anestesia, por exemplo, se eu estou num momento de muita dificuldade e eu não quero pensar naquilo, às vezes a comida entra para, né, tamponar Sim. Show. Show. faltas, né, tamponar, Sim. né? Então eu vejo que alguns pacientes eles trazem isso muito claro. E uma técnica, Ah, posso falar? Você quer falar? claro, a Ah. Alessandra colocou assim, depois do seu comentário aqui, assim, ela colocou, eita, que a carapuça está só servindo aqui para mim. Mas vamos lá, é isso mesmo. É. Conhecimento é assim. Então, Mas pode continuar. então, eu acho que é importante entender esse paciente que chega com essa queixa, se existe essa compulsão, se não existe, se é só uma hiperfagia, né, que é só comer muito por si só. Entender esse paciente para a gente ter mais recursos, né, para a gente trazer estratégias para enfrentar melhor todo o processo. E aí é Uhum. processo, por que é processo? Porque é tratamento, né? A doença e é Uhum. tratamento. Então, vamos voltar aqui numa questão. Cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica é uma técnica, né, ela alavanca e ela te dá uma grande oportunidade para você emagrecer, mas ela não resolve, ela não é milagre.
né? Sim, E aí é interessante falar que muitos pacientes chegam com a ideia, Alessandro, de que eu vou entregar meu corpo para ser emagrecido. E olha a diferença de eu vou emagrecer. Então, perfeito. uma ideia de que você entrega seu corpo, você canaliza aquilo lá para né, algo que está longe. Se você quer emagrecer, você quer envolver, você quer se autoconhecer, você quer Show. refletir e ser um ser autônomo nesse processo e saber que as suas escolhas, que o seu processo depende, Uhum. né, desse autoconhecimento. Então, eu não entrego um corpo para ser emagrecido. Eu, Andréia, quero emagrecer. E para isso eu preciso de quê? Persistência, organização, autorresponsabilidade, né? Então, Show. chega uma hora que a gente precisa abordar tudo isso. E o paciente, às vezes, ele quer seu laudo, ele quer o seu, né? Eu nem gosto dessa palavra laudo, eu prefiro usar relatório, porque o laudo traz essa ideia, apto, não apto. Mas isso, Uhum. algo é muito maior, entende? Né? A gente tem o Sim. trabalho e o olhar, ele é muito maior. Então, essa ideia Ô, do. André, Gostou dessa ideia, assim, que eu gosto de não, falar do. sensacional. É interessante que a gente teve um bate-papo no início da semana com a doutora Carolina, e ela trouxe uma linha de raciocínio você tocou nesse assunto agora, que é a questão do paciente engorda, sofre, vem a culpa, Isso. né? E ela tocou muito essa questão da culpa, né? Que eu acho que assim eu acredito que provavelmente é uma circunstância que deve ser muito comum Muito nesses comum. pacientes. Exatamente. E esse fato que você abordou agora, Andréia, eu vejo de uma situação que é assim, é a pessoa assumir a autorresponsabilidade dela e sair do papel de vítima, né? Porque às vezes o Exatamente. cara ele quer achar uma fórmula mágica, mas ele fica na vítima, assim, né? E essa Fica. fórmula mágica nesse papel de vítima não vai funcionar, né, André? A tendência a não funcionar é muito grande, né? Exatamente. Então, essa passividade só atrapalha. E a gente vê uma característica muito forte. A culpa traz essa passividade. Né? Ele Uhum. não consegue sair daquilo e a culpa vai gerando mais culpa. Ele come, ele sofre. Então, assim, é importante essa implicação do paciente no processo, que ele tem que entender que para o resto da vida, o autocuidado, esse processo de buscar a saúde, é algo que a gente vai fazer até o resto da vida, né? Sim. É processual. Então, encontrar ferramentas que auxiliem ele nessa caminhada é muito importante. E às vezes esse ciclo vicioso de culpa, de sofrimento, ele não vê saída, mas ele fica parado, né? E aí ele Uhum. cria uma atmosfera, cria, né, esse ambiente onde ele fica passivo e ele não consegue sair daquilo. Então, Show. isso aí que você falou é muito comum nos pacientes mesmo, essa passividade, a vitimização, né? Então, quando a gente Sim. consegue que esse paciente reflita, que ele consiga entender o que acontece, qual é a relação dele com o comer, né? Porque a comida, ela tem um componente afetivo muito forte, né, Alessandro? A gente não pode Sim. deixar de falar na importância dessa questão afetiva, porque tem muitas pessoas que já fizeram tantas dietas ao longo da vida que elas começam a ter medo da comida. Elas começam a ter, Exato. né? Aí vai criando também um contexto onde as emoções vão te atrapalhar, ao invés de a favorecer. E as emoções, a gente Sim. deve não suprimi-las, a gente deve entendê-las, né? Reconhecê-las para saber que a gente pode dar um passo à frente. Né? Então, trazer essa ideia para o paciente é muito legal, dele reconhecer as emoções, quando ele está com medo, quando ele se sente culpado, né? Como que é a história dele com a alimentação. Você vê, crianças que às vezes, eu tenho muitos casos dos pacientes que chegam contando, quando vão falar desse histórico, né, da vida, como que foi a relação com a comida,
pacientes que às vezes ou passaram uma dificuldade financeira muito grande, não tinham certos alimentos, ou que Uhum. o pai e a mãe trabalhavam muito e ao chegar em casa traziam essa ideia de compensação. Então, eu trouxe um chocolate para compensar a minha ausência, aquela ideia. Então, assim, Uhum. já cria, você entende que desde muito novo a gente já cria uma relação com a comida muito forte. Às vezes de Sim. compensação, já com essa ideia. Então, meus pais não estão aqui, eles trazem uma comida e isso me conforta. Olha que interessante. Então, e Sim. Sim. quem nunca também já teve essa situação? Por exemplo, eu, Andréia, até falando de mim, na minha casa tinha um tal de. Eu sou assim, típica mineira. Minha casa sempre tinha bolo, aquela coisa de fazer um bolinho da tarde. E tinha uma história assim: nossa, você tá tão desanimadinha hoje, vamos fazer um bolo? Aham. Tipo assim, É sabe? verdade. Tem essa história. E aí a Sim. gente vai ver, nós mineiros, nós temos uma relação afetiva da casa, da comida, tudo que envolve. E aí você vê que muitos pacientes trazem isso forte e aí eles passam a ter um medo do comer e eles cortam, por exemplo, totalmente um tipo de alimento que era tão afetivo e trazia tantas Uhum. lembranças e ele acaba tendo que cortar. Então, acho que isso também é importante a gente perceber como que essas relações foram construídas, né? Como que as Sim. pessoas constroem a sua relação com o comer. Porque isso vai dizer do Nossa, comportamento alimentar, né? muito legal, muito legal. É, é Tem rico. algumas famílias Ah, mineiras que assim as pessoas almoçam e não saem da mesa, porque já não almoça, já sai. está pensando no café da tarde, vai, né? Isso é uma questão cultural, né, André? Então, assim, Muito é isso que eu cultural. acho que é o lado da gente humanizar, Humanizar é né, o importantíssimo. tratamento das pessoas, né? Porque não adianta você não olhar para a pessoa como pessoa, em alguma falha o processo vai ter em algum momento o processo vai ter falhas, né? Então, Vai. isso aí é. E aí é interessante isso que você falou, porque essa humanização do cuidado, né? Eu acho que todos nós profissionais de saúde temos que ter esse olhar, né? Porque eu vejo que pessoas que às vezes chegam lá, que faltou foi essa acolhida. E quando Uhum, você se refere também, eu penso na questão da subjetividade do paciente, porque cada paciente é único na sua história, no seu processo de isso. vida, do seu adoecimento. Então, como não acolher ele nessa dor, nessa dificuldade, né? E entender, humanizar isso, eu acho que é uma palavra muito bonita e importante muito nos dias de hoje, né? Porque muitas Uhum, pessoas elas chegam perdidas mesmo. E às vezes elas veem num processo como assim a bariátrica, outra situação, elas depositam toda a expectativa de felicidade nisso, né, Alessandro? E a gente sim, sim. não pode colocar essa, essa energia toda nesse processo, como diz, isso vai salvar a minha vida. Não é isso. Perfeito. Você vai salvar sua vida, né, a partir do seu olhar, da sua busca pessoal. Então, eu acho que quando o paciente ele entra nesse processo, tudo fica muito mais rico. E eu vejo que esses pacientes que conseguem entrar nesse processo psicoterápico, é assim, eu não gosto nem da palavra sucesso, mas assim, você vê que o ganho, né, assim, uma ascendente mesmo, Uhum, né? legal. E às vezes ele pode até descobrir que ele não vai precisar da cirurgia, mas ele já consegue emagrecer, ele consegue refletir, ele consegue se perceber melhor no seu processo de vida, e aí parece que vai fluindo, sabe? Sim. A E pessoa vai se reencontrando, se né, André? reencontrando, né? Exatamente. Legal. Legal. André, Então, vamos pegar um comentário aqui. A gente teve vários comentários. A Paula falou assim: ó, tenho exemplos de pessoas da minha família que fizeram a bariátrica, mas depois, devido a não tiveram acompanhamento psicológico e depois engordaram novamente.
A Fabi colocou a importância do acompanhamento psicológico no pré e no pós-operatório. Exatamente, Legal, importantíssimo. legal. As pessoas estão comentando aqui. Hum, Ô, André, a gente está vivendo um momento, né, ímpar aí na história da humanidade como um todo, um momento de pandemia, né, que assim, na sim, história do homem moderno a gente não tinha passado por isso até então. E a sim, questão da pandemia, tem saído estudos em diversos locais do mundo associando essa questão pandêmica com um surto de obesidade, né? Um surto de é, sobrepeso, de ganho de peso, vamos falar assim. E eu sim. queria que você comentasse um pouco disso com a gente, porque é um momento que vem atrelado a questões como aumento do nível de ansiedade, estresse, insegurança, né? E como é que você Exatamente. tem observado isso? Como é que foi a sua relação aí durante esse período de pandemia com as pessoas, André? Então, realmente a pandemia ela potencializou, né, ainda mais certos sofrimentos, né? Inclusive, nós que ficamos mais dentro de casa, a gente também alguns gatilhos foram colocados à prova. Então, a gente, quem Sim, nessa pandemia, em algum momento, também não sentiu que comeu a mais, né? Ou que deu uma relaxada, às vezes, na própria atividade física, porque as academias fecharam, né? A gente perdeu ali. uhum, Eu acho que um ponto muito forte nessa pandemia, eu acho que essa perda de liberdade, do ir e vir, né? A gente não podia fazer o que a gente queria, porque a gente não podia sair, a gente estava com uma vida de um jeito e de repente desequilibrou tudo, né? Depois sim, algumas coisas foram melhorando, né? Hoje a gente está num momento um pouco melhor, mas as pessoas ainda estão sofrendo muito as consequências desse isolamento, né? Do isolamento social. E é claro que as pessoas tiveram muitos problemas também do ganho de peso, problemas com o seu corpo, né? Então a gente percebe no sim. consultório ou nos atendimentos online também que a gente faz, que houve às vezes o paciente que já tinha melhorado, ele deu uma desequilibrada, ele ficou ansioso, porque ele ficou com medo, ele ficou angustiado. E quem não ficou, né, em algum momento, em maior ou menor grau, Sim. a gente sofreu as consequências de algo que a gente nunca imaginou viver, né? E aí, Exato. exatamente. Então, essas são questões que merecem também esse olhar nosso de cuidado. Mas eu percebo nitidamente esse aumento de consumo de bebida, né? Também bebida alcoólica, a comida. Então, houve realmente esse contexto, né? Mas, o que mais? E Vamos ver. essa questão das pessoas Ah, conseguirem ter um autoconhecimento nesse momento é importante, né, André? Porque se a pessoa às vezes fala assim, olha, eu estou passando por uma situação de mais estresse, mas eu me conheço, eu consigo lidar com ela, o autoconhecimento exatamente. nesse momento é muito importante, né? E aí ela consegue desencadear um processo mais saudável, né? Então, assim, Sim. às vezes você até consegue melhorar a sua alimentação numa pandemia. Eu escutei alguns casos também, o contrário, de Sim. pessoas que às vezes comiam muito na rua, viajavam muito, não tinham tempo e elas passaram a lidar com a comida de uma forma também mais cuidadosa. Aprenderam receitas e aí também Legal. com esse olhar de um cuidado mais saudável, né? De uma nutrição mais saudável. Então a gente tem Sim. isso também, né? Esses casos de pessoas que ficaram com esse momento assim de cuidar também. E aí continuaram a fazer sua atividade física também, mesmo não tendo uma academia, mas puderam Sim. fazer em casa, né? Então não é desculpa, vamos dizer assim, né? Mas Sim, sim. Com foram certeza. conseguindo ter alguns aliados que a pandemia também trouxe, né? Apesar de todas as Perfeito. dificuldades que nós todos estamos vivendo. Exatamente. Exatamente. Ô, Andréia, para as pessoas que estão entrando aí, vou só fazer um parênteses aqui rapidinho.
Pessoal, Tá. nós estamos na nossa segunda semana da jornada de transformação do corpo físico e mental. Temos um grupo do Telegram, onde estão sendo colocados os artigos, e-books, toda essa informação. Durante essas 2 semanas foram diversos convidados que passaram aqui conosco, especialistas da área do emagrecimento. Tá? Então, o link para acessar o grupo do Telegram está na bio do meu Instagram. Tá? Não percam, são quase 600 pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho lá no grupo do Telegram. E Uhum. amanhã nós teremos a live de encerramento, tá? Será feita comigo e com a Bruna nossa Nutri, está participando aí dos comentários conosco na live de hoje. Amanhã será a nossa última live, André, e o assunto de amanhã Ótimo. vai ser do 0 ao 10, como sair do sedentarismo e ter uma vida ativa fisicamente em 10 semanas. Vai ser uma live bem bacana aí para todo mundo que estamos assistindo amanhã. Fiquem ligados no meu Instagram amanhã às 20 horas. André, o Joia, vai bate-papo ser. está super legal. Você está trazendo muito conteúdo. Estou anotando aqui alguns Isso. insights. Ótimo. E Os você insights pode são colocar... magníficos. Os insights são Sim, magníficos. isso é bacana demais. É. Me conta uma coisa, Ah, Andréia. Essa questão do reganho de peso, ou uhum. até mesmo é, essa questão das pessoas que... de reganho, e vamos falar assim, aquela pessoa que fala assim, cara, eu fiz a cirurgia bariátrica e não adiantou nada. Não vamos falar assim, né? A gente ouve muito isso, né? Tudo que eu perdi, eu ganhei e ganhei além. Eu acho que teve até a Paula, se não me engano, que colocou esse comentário aí. Como que é a questão do acompanhamento psicológico, como que ele entra aí, como é que é o perfil desse paciente? Você tem algo para trazer para a gente relacionado a isso? Olha, realmente é algo que acontece, né? Não tem como falar que não, porque cirurgia bariátrica não é milagre e tem muitos casos mesmo de reganho de peso. A gente percebe que às vezes o paciente é bem no início, mas chega um momento que ele se perde. E aí ele não tem mais a Uhum. constância, ele não busca mais estar conectado com os profissionais de saúde. Às vezes ele volta, né, só nu, ele se perde, ele some, e às vezes ele fica envergonhado também em voltar, sabe? E isso também, Legal. eu percebo isso em alguns pacientes, sabe? Quando às vezes a gente tem uma busca ativa de perguntar se está tudo bem, como é que tem sido, e o paciente ele fica um pouco envergonhado, porque às vezes ele não conquistou aquilo que ele esperava. E aí Uhum. é importante a gente sempre salientar que o trabalho ele vai exigir sempre, não para, né? Então é um processo contínuo, é um tratamento contínuo, é uma doença crônica, né? O obeso ele vai ter que lidar com isso, mas a gente tem que entender por que houve esse reganho de peso, né? Ele precisa se organizar de novo, ele precisa entender o que ele fez ali de errado, né? Entender essas emoções que talvez prejudicaram. E outros casos também, que eu acabei esquecendo de falar no início, Alessandro, da questão que às vezes a pessoa, ela não... A comida, ao invés de comer, ela bebe, né? Outras situações Legal. entram no lugar da comida, né? Então, alcoolismo, né? As compras, excesso, compulsão por compras também é muito comum. A gente acha que é só no universo feminino, mas também tem muito no universo masculino. É Então, a troca, né, André? a A Bruna até colocou troca, isso aqui. São as exatamente, trocas, né? as trocas. Então, o Que show. paciente, ele não come mais, né? Como ele comia, mas ele tem outros gatilhos, né? Então, e ele acaba tendo essa mesma, o funcionamento psíquico dele acaba sendo o mesmo, porque ele deixa de Legal. comer algumas coisas, mas ele entra também em algo que não é saudável, né? Então, Uhum. isso vai exigir também um olhar multiprofissional, um olhar interdisciplinar, porque muitas vezes a gente precisa até ter uma entrada de um psiquiatra para avaliar né, o que está acontecendo. Sim, A importância do psiquiatra também é fundamental, né? Ele é que sim. vai fechar um diagnóstico mesmo, às vezes, de um transtorno alimentar.
como compulsão, anorexia, bulimia, né? A gente tem esses transtornos alimentares que acometem muito, né? Muitos pacientes. Mas o reganho de peso é importante essa reavaliação nesse momento e é importante a gente trazer esse paciente para essa equipe novamente, né? Que ele não se sinta envergonhado, voltar a entender o que fez com que ele se desregulasse, que aspectos ficaram disfuncionais de novo, né? Então, é importante a gente se conectar novamente com esses pacientes. E hoje tem paciente que faz a cirurgia 2 vezes, né? Tem alguns casos. Isso aí é preocupante também. Claro que cada caso é um caso. Mas então, e aí? Qual que é a ideia, então, que a gente tem que trazer de novo, né? O que a gente precisa repensar diante disso? Então, acho que é muito essa preocupação que a gente tem, que não é algo que não acontece, acontece muito, né? Sim. Ô, André, sabe uma coisa que eu observo na área do treinamento, como preparador físico, que a gente tem esse trabalho aí já desenvolvido há bastante tempo com as pessoas que buscam esse tipo de situação? Eu sempre falo para a equipe, para profissionais, quando eu dou treinamento, que é a questão de você não julgar a dor do outro, que só o outro sabe a dor dele, né? E eu observo, às vezes, muitos treinadores, quando a pessoa tem a liberdade de se abrir com um treinador para algum assunto relacionado com sobrepeso, por exemplo, ela vai contar a história dela, alguma situação, e aí o treinador vira e faz um julgamento. Vamos colocar um julgamento assim, não, mas você está gordinho, perder peso é fácil demais. Fácil demais já é um julgamento bem complexo, né? E aí você já coloca algo tão forte para cima da pessoa, né? Mas como assim, né? É tão fácil, basta ter... Não, tem até uma hashtag. Tem uma hashtag assim, força, fé e foco. Força, foco e fé. Já viu falar isso? Tudo bem, são palavras importantes e muito bonitas. Mas aí você impregna a pessoa, então eu sou completamente errada, eu sou uma errada nesse mundo, né? Um julgamento muito preocupante. Exato. Desculpa, pode falar. Não, é exatamente isso. Aí, quer dizer, aquela pessoa que teve uma liberdade para abrir com você e para tentar buscar um auxílio com você, você acabou de quebrar o elo ali naquele momento, que ela perdeu toda a confiança em você, né? E provavelmente se ela passar por alguma situação de insegurança no futuro e que ela buscar no treinador alguma força, ela não vai buscar em você mais, porque naquele momento você fez um julgamento ali, ao invés de dar a mão e falar assim, estamos juntos, vamos buscar ajuda, vamos crescer junto, não. É fácil demais. O problema está com você, que perder peso é fácil. Super bacana, Alessandro. Acho isso interessantíssimo que você falou. Acho que é muito importante. E algumas pessoas, elas fazem isso mesmo, estão achando que estão ajudando, né? E não estão. Então, acho que essa ideia do estamos juntos aqui, eu quero te ajudar, vamos juntos nessa. Não tá fácil, mas você tem aqui uma pessoa que vai te ajudar, né? A gente pode construir juntos, essa ideia de construir juntos um caminho mais saudável, um caminho onde você vai fazer as pazes com seu corpo, com a sua vida. Porque eu acho que isso também é bonito, sabe? A gente trazer para o paciente essa ideia de que, poxa, seja mais gentil também com seu corpo, com a sua ideia de vida, né? E aí, se o educador físico, se o personal, a pessoa ali que está envolvida, se ela cria essa ideia de algo muito autoritário ou com muito julgamento, eu acho que isso, ela, em vez de ganhar a pessoa no sentido bom da palavra, ela pode afastar e criar ainda mais angústia, medo, insegurança, né? Com certeza. Né? E Nós aí vamos falar sobre isso amanhã. Uma das coisas que a gente busca com o nosso método, André, é proporcionar um ambiente de atividade física para todos. Então, a gente, dentro da nossa metodologia, a gente orienta as pessoas inicialmente a fazer atividade física dentro de casa. Porque eu observo que tem muitas pessoas que não se consideram pertencentes a um ambiente de academia ou até mesmo um ambiente público, de uma praça, de um parque, e como ela não se sente pertencente àquele ambiente,
ela se isola e a atividade física não faz parte da vida dela, sendo que Exatamente. poderia fazer, pode fazer dentro da própria casa, sabe? Isso. E aí, pegando um link que eu achei interessante, uma propaganda que eu vi, não sei se foi propaganda, algum post no Instagram de uma pessoa que estava muito acima do peso e ela estava fazendo posições de yoga perfeitamente. E aí, a ideia do contexto do post, que eu não vou me lembrar aqui de quem era falando por que que a pessoa que está acima do peso, ela não pode fazer uma yoga. Então aí, Sim, por que que eu chamo atenção para essa ideia? Porque muitas pessoas, às vezes, chegam e falam assim, para eu entrar numa academia, eu preciso já estar, tipo, sarada ou com corpo magro. exato, E não é assim, exato. né? Então, assim, e aí Perfeito. tem muitas crenças, muitos mitos e E, crenças que as pessoas trazem, e às vezes você. Quem diz que você não pode fazer, você não pode começar com, né, com perfeito. cuidado, indo no cardiologista, fazendo todo, mas você deve dar o start. E a questão da atividade física é muito importante para mim, porque além de ser uma pessoa que sempre gostou de esporte, atividade física, eu sempre tento trazer a ideia que você tem que encontrar um prazer na atividade física. Porque às vezes tem gente que Uhum. fala assim, você tem que correr, correr emagrece. Você tem que fazer musculação. Mulheres acima, porque perde massa óssea, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, tem dados que são científicos, que são, né, importantes. Mas a pessoa tem que encontrar o que faz sentido para ela. Qual é a Show. atividade física que vai me dar prazer? Porque aí, esse encontro aí, nossa, não tem, né? É só ascendente. E aí, outra imagem que me chamou a atenção esses dias, eu presenteei meu marido com o livro do Nuno Cobra, né? O Nuno Aham. Cobra, e chamou a atenção o Nuno Cobra, o pai, ele correndo aos 82, 83 anos, ele correndo uma rua Show. super íngreme, lá num bairro de São Paulo, e ele falando que Sim. um dos presentes para ele naquele dia do aniversário dele era subir aquela ladeira com uma movimentação. Lógico que ele não foi super corredor, né? Ele não estava preocupado com o tempo. Uhum. Era mais nesse Não jogo era performance. na performance como o corpo dele, Alessandro. Depois, não sei se as Sim, pessoas. É sim. interessante ver essa ideia. Então, como eles trazem muita ideia do corpo, do Do funcional, movimento. do movimento. Exato. Da Isso, você falou tudo. função. Eu queria falar. A importância desse movimento não é ficar cheio de músculos ou essa ideia que, né, assim, de crescer o corpo. É Show. uma ideia mais assim de saúde, de funcionalidade, Sim. movimento, né? E aí, então, essa ideia Legal. que eu trago para os pacientes da importância de você encontrar esse movimento. Qual é? Tem pessoas que se encontram na dança, tem pessoas que Uhum. vão ter, assim, eu percebo que os pacientes que criam uma relação boa, assim, forte com a atividade física, às vezes foram sedentários anos, mas se eles vão Sim. criar depois, talvez de uma bariátrica, talvez de ter emagrecido, assim, é outra pessoa, concorda? É outra história, Sim, com certeza. né? Então, O, as pessoas que ah, estão nos assistindo, então, quem não, a André citou, ah, O Nuno Cobra é um preparador físico, é é, uma pessoa referência hoje no Brasil, ele foi preparador físico do Ayrton Senna, ele tem um isso, centro de treinamento em São Paulo, os filhos estão dando continuidade aí no trabalho do pai, exatamente. então É, eles são um case bem interessante de conhecer. E, André, eu ah, falo assim, se a gente vivesse só de estatística científica, eu levantei alguns dados durante essa pandemia. Até há um mês atrás, aproximadamente, tinha morrido 700 mil pessoas no mundo de Covid, tá? aham, Com causa primária Covid. Ano passado, morreram no mundo inteiro 2 milhões e meio de pessoas como causa base o sedentarismo. Então, assim, uhum, se fosse baseado em ciência, em evidência, ninguém era sedentário. O sedentarismo mata muito mais do que qualquer outro tipo de, de patologia ou de doença no é, mundo. O sedentarismo hoje exatamente. é
é uma questão de saúde pública. Sem Mas, dúvida. enquanto as pessoas não se conectam com algo que faz sentido na vida dela, que aquilo ali Isso. não é só uma questão de sofrimento, né, que É, está relacionado com dor. Enquanto ela não se conecta, ela não consegue se visualizar fazendo algo de forma rotineira, de forma a fazer parte da vida dela, como é, por exemplo, escovar o dente, como exatamente. pentear o cabelo, tomar banho, Uhum, né? Então, assim, a é, atividade física é hábito. E nós hábito. falamos um pouquinho sobre isso aí. É. Nossa, muito legal. Tá Muitas vendo? Nós estamos coisas, chegando né? no final aqui já. Que Ai, show. Ó, aqui, mas espero que as pessoas estão gostando. estão gostando? Tá todo mundo comentando aqui. Eu comi mosca no comentário aqui. É? Desculpa, gente. A Tem- Bruna falou assim, ó, ah, como nutricionista tem muito cuidado com as abordagens. sim, Essa questão da vergonha de frequentar os ambientes, as pessoas têm vergonha. A Alessandra tem. falou que está amando. Que bom. Bacana. A vergonha André, nós da. estamos chegando no final. Tá bom. Pode falar, vai lá. Não, é porque eu ia focar nessa questão da vergonha de novo, mas a gente já falou, mas como isso atrapalha, né? Às vezes a pessoa Muito. espera ela emagrecer para, né, ir numa academia ou ir num parque, e aí ela se isola também, Sim, né? Então, acho que a gente já sim, falou isso que é algo que merece também a gente é, abordar, né, com o paciente. sim. É. Pessoal, André, nós Hum, estamos encaminhando para o final. Eu queria que sim. você passasse, né, para as pessoas, assim, caso alguém queira conhecer o seu trabalho, né, como é que você hoje está desenvolvendo o trabalho. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Então, pessoal, eu sou psicóloga lá da equipe da Kiron, né? Que é uma clínica multidisciplinar. Trabalho com a Bruna, né? Também já há muito tempo, a Bruna nutricionista que está aí com a gente, né? Nós temos um trabalho lá muito importante. Eu faço o trabalho, né? Desde esse paciente que chega no pré-operatório de cirurgia bariátrica Uhum. e no pós-operatório. E também tem esse trabalho de psicologia clínica, né, que hoje eu exerço também, com muito apreço, baseado na psicologia positiva, na neurociência. Então, é algo que eu trago também como um recurso a mais para esse paciente, independente do que ele sofre, independente do contexto, sabe? Então, a clínica está localizada Uhum. aqui em Belo Horizonte, na rua Santa Rita Durão. Nós temos um trabalho lá muito bacana, esse olhar interdisciplinar, essa discussão. A gente sempre procura falar, conversar sobre algum paciente ou outro. Então, esse trabalho vem sendo. Antes da pandemia, a gente às vezes estava fazendo os encontros no Hospital Mater Dei, teve uma época que a gente fazia com os cirurgiões, aí tinham vários temas, né? Cada época um falava, nutricionista, né? Psicólogo. E aí a gente tem essa vontade de voltar com esse projeto de fazer os grupos também, porque os grupos também Legal. favorecem muito esse trabalho, que é um trabalho também, né, Alessandro, de psicoeducação que a gente faz, né? Que é Sim, muito importante. E a psicologia positiva hoje é algo que eu sou apaixonada, é uma especialidade mesmo, que também acho que traz muito recurso para a gente trabalhar com o paciente obeso, com o paciente em depressão, né? Setembro agora a gente está entrando no Setembro Amarelo, que é um mês muito importante, né, dessa campanha de prevenção ao suicídio, né? É um assunto difícil, uhum. mas que merece a nossa atenção também, né? E eu acho que Sim, uma reflexão, sabe, o Alessandro, que eu queria deixar, que nós profissionais de saúde, nós somos também agentes de saúde. E aí, é nesse sim. sentido, né? Nós devemos também levar informação, devemos levar essa humanização que você falou tão bem aí, que eu acho que só completou aí a nossa live. E estamos aí prontos para ajudar, para trocar, seja com o profissional de saúde, seja com o paciente, sempre aprendendo, né? Legal, Evoluindo. legal. Ó, Ó, Andréia, a Bruna já o colocou que aqui nos mais? comentários, então quem está nos assistindo aí, a Bruna colocou o Instagram
da clínica e o Isso. Instagram pessoal da Andrea, tá? Então sim. tá aqui nos comentários, a Bruna já colocou aqui pra gente. Pessoal, muito bom, Obrigada, né? A gente Marcelo. está aí dando a sequência, é a nossa segunda semana, né, da jornada aí de transformação do corpo físico e mental. Foram diversos especialistas que passaram por aqui, tá? Sou muito grato, viu, André? Mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, por bater esse papo com a gente, trazer tanta informação relevante. E eu Obrigada. acredito muito. Eu tenho hoje como missão de vida a gente ajudar, né, essas pessoas aí. O Brasil hoje é um dos países com maior índice de sobrepeso do mundo. Sim. E eu estou encarando isso aí, né, essa missão de levar conhecimento, embasamento e as principais ferramentas que a gente pode auxiliar essas pessoas a vencer essa vamos colocar assim, essa batalha, né? E amanhã é a nossa live de encerramento, tá, pessoal? Então, amanhã a gente vai estar finalizando aí a nossa segunda semana da jornada, amanhã às 20 horas, um tema muito legal, do 0 ao 10, do sedentário ao ativo, Excelente. com a Bruna, viu, André? Fica o convite para vocês também. Nós amanhã vamos às 20 horas demais. estaremos juntos, tá? Isso, então, estamos chegando aqui no finalzinho, nosso tempo está fechando. Muito obrigado a todos que nos assistiram. A Bruna aí nos comentários, muito obrigado, viu, Bruna, pelo suporte. E a você, Andréia. Obrigada, gente. Foi um prazer. Conte com a gente aí, conte conosco e vamos fazer uma corrente aí para que a saúde chegue cada vez mais, né? Show. Valeu, boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.